Oi, gente. Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu queria contar uma historinha breve, assim, né? Eu coloquei o título do vídeo de como entrei no doutorado direto, como escrevi meu primeiro artigo, e tem uma interseção muito grande entre as duas coisas, né? E é isso que eu queria contar para vocês aqui. Bom, eu entrei no doutorado em 2004, né? Naquela época, o programa de pós-graduação em bioinformática da UFMG, ele não tinha o curso de mestrado. Então, por isso, muitas pessoas entravam no doutorado direto, né? Então, a gente pulou essa etapa, eu e vários colegas naquela época. Mas isso ainda é possível. De vez em quando, a gente tem aí alguns casos ainda de alunos que entram no doutorado direto, né? Bom, tem vantagens e desvantagens, né, em entrar para o doutorado direto. A vantagem principal é que você economiza tempo, né? Então, eu aproveitei aí algumas oportunidades de concursos, de coisas que aconteceram naquele momento, porque eu tinha feito o doutorado mais rápido. Então, eu defendi o doutorado com 26 anos, eu tinha acabado de fazer 26 anos. E fiz o primeiro concurso público com 28 anos. Então, é relativamente cedo, né? Para os padrões de hoje, assim, é bem cedo. Bom, então teve essas vantagens, né? A gente ganha um pouco de tempo. As desvantagens são inexperiência, né? Claro, então, como você não tem tanta experiência, você tem colegas mais velhos, mais maduros, mais experientes, e às vezes eu me sentia um pouco jovem demais, um pouco imatura demais naquele grupo, tá? Bom, mas então como é que foi que eu entrei pro doutorado, né? Direto assim. Eu fiz iniciação científica, então eu já tinha um ano e meio mais ou menos de experiência com o meu grupo de pesquisa, né? E então consegui ali mostrar que eu tinha, né, a condição, a capacidade de fazer isso. Mas uma coisa que foi essencial para eu conseguir, né, aplicar para o doutorado foi que eu fiz um artigo, eu escrevi um artigo, submeti e esse artigo foi aceito e foi apresentado. E é essa historinha que eu queria contar um pouquinho para vocês hoje. Bom, então eu fazia iniciação, era lá uma aluna, né, de quinto, sexto período de computação, trabalhando com um doutorando, como é hoje ainda, né? E aí eu estava fazendo meu TCC, tá? Que é o trabalho de fim de curso, né? Aqui na universidade chama POC, que é o Projeto Orientado em Computação. E aí eu tinha feito meu POC, né? E eu estava assistindo os trabalhos dos colegas, as apresentações dos meus colegas. E uma das apresentações que eu assisti era de processamento digital de imagens, na época, né? PDI. É uma outra área, meu projeto já era de bioinformática. E aí eu assisti o trabalho de um colega e olha que interessante, né? O trabalho dele era um algoritmo, ou vários algoritmos, para casar imagens de fotos do Arquivo Público Mineiro. E a ideia do trabalho dele era você conseguir identificar fotos de prédios diferentes, aliás, do mesmo prédio, em ângulos diferentes, tiradas em momentos diferentes, iluminações diferentes, enfim. Então eu achei muito legal aquilo, né? Não tinha nada a ver com bioinformática. E eu tive uma ideia. Eu pensei, bom, eu tenho umas imagens que são mapas de distâncias de proteínas e são imagens, mas não são imagens de prédio, imagens de, né? Mas eu conversei com ele, é o Carlos Eduardo, era meu colega, assim, a gente fazia muito trabalho em grupo. Eu conversei com ele e falei, o que você acha? Você acha que dá para usar isso para classificar a imagem de proteínas? Ou seja, se eu passar a imagem de uma proteína, mapa de distância de uma proteína, é possível recuperar mapas de outras proteínas do mesmo fold? Será que dá? Aí ele falou, manda as imagens para mim, vamos tentar, né? Então, mandei as imagens para ele, gerei um conjunto de dados com várias famílias de proteínas, mapas diferentes, mandei para ele e ele teve um resultado bacana, acho que deu assim 87% de acurácia, né, na época assim. E aí a gente falou, nossa, que legal, muito bacana.
deu certo, vamos fazer um artigo, tá? E aí a gente escreveu juntos um artigo. Na época era para um simpósio que se chama CIBGRAP, que é o Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens, né? E aí a gente combinou que, como era um simpósio da área dele, ele ia ser o primeiro autor, eu ia ser a segunda. E depois a gente ia trabalhar um pouco mais esses dados, né? E melhorar e colocar mais, pensar em outras coisas. E a gente ia submeter novamente um outro artigo para um simpósio da minha área. E aí foi super legal isso, né? Na verdade, esse artigo teve rendeu muito, né? Nem sei se eu devo entrar muito nesse detalhe, mas basicamente, da noite para o dia apareceu um outro professor que ficou sabendo que a gente ia submeter e ele queria colaborar, e aí a gente mandou os dados para ele, e aí ele também contribuiu. Enfim, aconteceu algumas coisas assim que eu não vou entrar muito em detalhe, né? Nesse vídeo, assim. Mas mandamos então o artigo para esse congresso e o artigo foi aceito, né? Então é interessante dizer assim, né, lembrar dessa história é importante para mim, assim, para minha história, porque foi o primeiro artigo que eu apresentei na minha vida, né, num evento assim em inglês. Então foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? Eu fui para Curitiba. E foi basicamente isso, assim. Então, o que aconteceu? Depois que o artigo foi aceito, esse professor que nos ajudou um pouco com o trabalho, ele me ajudou a me preparar para a apresentação. Eu fiz uma prévia com ele me deu várias dicas, ele pagou a minha viagem, a minha inscrição para o evento. E foi a primeira viagem que eu fiz, né, de avião. Fui até com a minha mãe, né, foi bem legal mesmo, assim, muito marcante na minha história. E, né, a apresentação assim, do artigo foi muito tensa, né? Fiquei super nervosa, mas esse professor me ajudou bastante a preparar a apresentação, porque era um assunto muito biológico para um evento totalmente computacional, né? Então eu fui muito didática, fiz uma apresentação com muitas figuras e ele me ajudou muito nisso, aprendi muito com ele. E depois eu fui até elogiada na apresentação. Uma pessoa me procurou, disse que foi muito boa a apresentação, conseguiu entender bastante coisas da biologia e tal. E foi, né, foi realmente, assim, eu estou dizendo aqui porque foi realmente muito importante. Eu acho que toda vez, né, que isso acontece com um pesquisador, né, o primeiro artigo a gente nunca esquece, a primeira apresentação em congresso, a primeira apresentação em inglês, né? Então são coisas assim que a gente não esquece e são importantes e relevantes. E aí o que aconteceu foi que esse artigo que eu tinha tido, né, a oportunidade de apresentar, né, de publicar, ele foi muito útil no meu currículo para entrar no doutorado. Porque uma pessoa que não fez mestrado, mas já tem um artigo publicado, né, e com muita independência, com muita autonomia, que foi o caso, isso contou muito para mim, né? Além de ter me dado muito mais segurança de fazer essa seleção, porque o meu plano original era fazer o mestrado. Eu tinha esse desejo para mim, que eu ia me formar e fazer o mestrado. E aí veio uma pessoa, né, me sugeriu fazer a seleção do doutorado direto. E eu não estava muito certa de que eu ia conseguir, né? Mas ele me falou, olha, você já tem um artigo, então você pode fazer essa seleção. Tá? Então, na verdade, assim, minha ideia de escrever isso para vocês tem uma razão muito específica, tá? Queria fazer uma propaganda que o Simpósio Brasileiro de Bioinformática, o BSB, ele está com a chamada de artigos aberta, tá? Então, nas próximas 2 semanas, até o final de agosto, né, de 1º de setembro, é o deadline para o BSB 2021. Eu vou deixar para vocês aqui o link, tá, do site do evento. Esse ano eu estou organizando esse evento, sendo organizadora geral, mas tem uma equipe de colegas, né, que está fazendo o programa com muita dedicação. Vai ser um programa muito interessante, palestras muito legais, vocês não podem perder. Mas essa oportunidade de submeter um artigo também é uma oportunidade única, tá? Então eu queria falar isso para vocês. A gente tem tanto submissão de artigos completos quanto de artigos resumidos,
todos os dois tipos de artigos vão ser apresentados no evento, tá? As apresentações são em inglês, mas podem ser gravadas ou podem ser ao vivo e, assim, é uma oportunidade muito interessante de você ter esse primeiro contato, né? Se você ainda não teve. Então, não percam, submetam um trabalho para o BSB, tá? E é muito comum a gente ter casos, assim, interessantes de artigos que foram trabalhos em uma disciplina e foram estendidos, melhorados, trabalhados, né, em colaboração e geraram um artigo muito legal, né? Inclusive, ano passado, o artigo que foi o melhor artigo, né, o artigo premiado no evento, se eu não me engano, eu estava lendo esses dias, foi um trabalho desse tipo, uma colaboração de várias pessoas, uma ideia que surgiu num trabalho numa disciplina. Então, é muito interessante aproveitar essas oportunidades, tá? E esse ano também vai ter o prêmio de melhor artigo. Então, acho que também é uma oportunidade, assim, bem interessante para quem está, né, de olho na bioinformática, de olho na pós-graduação. E, enfim, fale para o seu orientador que você quer submeter e não perca esse evento, tá bom? Então, eu vejo vocês lá. Até o próximo. Obrigada!